Olá, aluno Univesp, professor Inocenzo para mais uma aula da disciplina de Processos Industriais de Fabricação. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco do processo de tratamentos térmicos, né? Então, os tratamentos térmicos, né? Eu coloquei aqui, os tratamentos térmicos, a gente pode considerar que nós temos duas categorias, né? Que são as categorias, a categoria, uma delas que é a categoria que recupera a peça, né? Faz uma recuperação no material, né? E uma categoria que gera lá um endurecimento nesse material, tá? Bom, da categoria que recupera a peça, né? A gente pode colocar aqui, o recozimento, a normalização, a esferoidização, né? Então, todos esses processos, eles têm aí uma característica de fazer uma recuperação no material. Como isso acontece e por que isso tem que ser feito, né? Então, por exemplo, eu pego duas chapas, peças de aço e eu promovo lá um processo de soldagem nessa peça. Essa solda, ela gera tensões lá no ponto onde foi soldado, concentração de tensões, e vai fazer com que essa peça tenha uma tendência a fazer um movimento maior naquela região, né? Então a peça fica com uma concentração de tensões naquela região. Então eu posso fazer um processo de recozimento ou uma normalização para estabilizar as tensões e fazer com que aquele material seja um material mais estável, tá? Por exemplo, de alguns processos de fabricação, ele gera algumas tensões residuais na superfície, e essas tensões também podem ser aliviadas através desses processos. E basicamente, no processo de recuperação, a gente esquenta o material, coloca lá numa temperatura o aço em torno de 800 mil graus, e depois faz um resfriamento lento, que pode ser dentro do forno, pode ser num tanque de cal, pode ser um resfriamento controlado, né? Existem vários tipos, né? E aí eu faço um resfriamento mais lento. Então todos esses processos que atingem uma determinada temperatura e depois o resfriamento vai sendo um resfriamento mais lento, a gente entende que o processo vai fazer uma recuperação no material, né? Então o material que está encruado, que foi deformado a fio, ele pode ser recuperado por esses processos. No processo de endurecimento, né? Eu tenho um processo mais simples de todos, que é o processo de têmpera, né? Que é aquele processo onde eu promovo um choque térmico no material. Então vamos imaginar que eu pego um aço lá com 0,5% de carbono, né? Um aço da família 10, né? Um aço carbono. Eu aqueço ele lá numa temperatura lá acima de 800 graus e depois eu coloco esse material direto num tanque com água. O que vai acontecer? Vai promover um resfriamento rápido e esse resfriamento vai fazer com que esse material endureça, né? Toda a massa desse material, se a temperatura for estabilizada, né? Toda a massa desse material vai ficar dura, né? Por quê? Porque eu promovi um choque térmico e o material tinha a porcentagem de carbono suficiente para poder fazer com que ele ficasse endurecido, tá? Sempre lembrando que a têmpera eu só consigo a partir do momento que eu tenho lá uma porcentagem de carbono acima de 0,4%, 0,45%, aí eu já consigo temperar o material. Se eu pego um material com baixo carbono, por exemplo, um 1020, um 1020, né, o aço ABNT 1020, eu não consigo fazer essa têmpera nele. Eu posso aquecer 1000 graus, resfriar rapidamente, ele não vai adquirir dureza. Por quê? Porque ele tem uma porcentagem de carbono muito pequena, tá? Bom, nos processos ainda de endurecimento, a gente pode considerar que eles são considerados todos os processos de endurecimento, mas aqui eu tenho um tratamento térmico, que aqui é térmico e aqui a gente considera termoquímico. Por quê? Porque a gente coloca um elemento químico para promover lá o endurecimento. Então, por exemplo, se eu tenho aço de baixo carbono, e eu quero endurecer esse material, pelo processo simples de têmpera eu não consigo. Então eu posso promover o endurecimento dele numa camada, né, através do processo de cementação, né? O que seria o processo de cementação? Seria você adicionar carbono na superfície do material. Adicionando o carbono na superfície do material, após esse processo eu consigo temperar e essa superfície vai permanecer endurecida, né? Então, eu consigo adicionar carbono no material, principalmente nos aços, né, que eles têm uma facilidade muito grande de absorver carbono. Então, cementação, nitretação, cianetação e tem mais alguns outros aqui, são todos tratamentos que são considerados tratamentos termoquímicos, né? Ou seja, eu adiciono lá uma condição para esse material poder ter uma dureza que eu espero que ele tenha lá quando a peça estiver funcionando no equipamento. E aí a gente vai observar que existem duas
assim, aplicações assim, bastante distintas. Quando eu tenho um aço com alto carbono, eu consigo temperar ele direto, se a têmpera for bem feita, né, eu consigo atingir toda a massa do material. E o material vai ficar rígido, né? Rígido demais. E em algumas situações ele pode até quebrar, né? E aí a gente faz um processo que nós chamamos de revenimento, que é para dar uma abrandada na dureza. Mas de qualquer maneira, esse material vai ficar mais quebradiço. Se eu pego um material pobre de carbono e aplico um processo de cimentação nesse material, o que vai acontecer? A casca dele vai ficar dura, né? Eu cemento, depois tempero, a casca fica dura, mas a parte central desse material fica mole. Então, o material, ele adquire uma certa maleabilidade em função da sua parte interna e, ao mesmo tempo, ele tem dureza aí na parte superficial para resistir ao desgaste por abrasão, tá? Então, basicamente, né, dos tratamentos térmicos, o que é importante que a gente saiba é essa questão, que existem tratamentos de recuperação, né, que são normalização, recozimento, esteroidização, né, que são todos processos que recuperam a estrutura do material, né, e tem os tratamentos que são endurecimentos. O mais simples de todos é a têmpera, né? Quando eu tenho um aço com uma porcentagem de 0,4% de carbono acima, eu consigo temperar ele direto, né? E tem alguns processos que nós chamamos de termoquímicos, que são processos que adicionam lá um carbono ou uma condição para esse material ter lá uma dureza para passar pelo processo de têmpera, tá? Então, pessoal, se gostou da aula, por favor, dê um like e até a próxima.